Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written. Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13, diz assim: E chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas. Disse-lhes ainda: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela, até partir do lugar. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Até aqui. Oremos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco, Pai. Por amor ao teu nome, que o Senhor nos ajude a nos concentrarmos. Ajude, Pai, a prestarmos atenção à pregação da tua palavra. Me ajude a pregar ao teu povo e que Jesus Cristo seja exaltado em nosso meio. É o que nós pedimos no nome dele. Amém. Quem aqui já se perguntou por que pessoas famosas estão sempre fazendo comerciais de shampoo, de cosméticos, de alimentos? Você já parou para se perguntar por que os famosos, as celebridades, elas fazem comerciais de shampoo, cosméticos e alimentos? No ano de 2016, saiu a lista do Top 5, as 5 maiores celebridades que mais apareceram em propagandas em 2016. Em primeiro lugar foi a Marina Rui Barbosa. Ela teve 4.449 aparições na televisão. Ela fez comerciais para o Gênoma Laboratórios, para P&G e para Globoplay. Em segundo lugar veio a Cláudia Leite. Em terceiro lugar, Aline Riscado. Em quarto lugar, Marília Gabriela. E em quinto lugar, Gisele Bündchen. Todas elas com mais de 2.000 aparições, só no ano de 2016. Por que as celebridades elas são tão usadas em comerciais? Uma professora chamada Ana Rumschisk, ela é professora de marketing em uma das escolas mais importantes do mundo. É a escola IE Business School, fica em Madrid essa escola. É a escola mais importante de marketing do mundo. E ela fez uma pesquisa que mostrou que a utilização de celebridades em anúncios tem relação direta sobre o retorno do investimento feito. Entre outras ações, porque o público está disposto a pagar até 20% a mais por um mesmo item em função de quem o anuncia. Então, é vantajoso você hoje usar uma celebridade para apresentar a sua marca. Você consegue vender este produto a um preço acima do valor normal, e você consegue ter um lucro, um retorno de mais de 20%. Os famosos, eles se tornam para as pessoas um tipo de modelo a ser seguido, uma referência, um guia. Os consumidores, eles preferem quem? Os vencedores. Pessoas que começaram lá de baixo e se deram bem. Por isso que a gente vai ver muitos atletas fazendo comerciais hoje de televisão. O consumidor, ele deseja se parecer com o famoso. Ele olha para a vida daquele cara e fala: puxa, eu quero ser como ele. E o famoso, ele precisa ser atraente,
Ele precisa ser uma pessoa familiar, uma pessoa assim que o público se identifica com ele, e ele precisa ser simpático, porque senão também a propaganda ela pode ter um efeito contrário. Se você não usar a pessoa correta, a mensagem publicitária ela vai perder o efeito. Então, se você é um empresário, está aqui nesta noite e quer que o seu produto venda muito, você precisa contratar uma pessoa famosa para divulgar a sua marca. E você que é consumidor, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não saiba disso, mas a Cláudia Leite, ela não usa Jequiti. Ela não usa Jequiti. E para a tristeza das mulheres, a Xuxa também não usa Monange. Mas perceba uma coisa em tudo isso. Nossa sociedade ela está à procura de referenciais de sucesso. E por quê? Por que ela quer referenciais de sucesso? As pessoas elas olham para a vida dos famosos e acreditam que a vida deles é perfeita. Eles têm sucesso, eles têm poder, eles têm influência, eles têm dinheiro, eles podem comprar o que eles querem, carros, jatinhos, lanchas, até ilhas, alguns famosos compram. Eles têm beleza. Disse que tem um ditado, eu não sei se é verdade, mas diz que não existe mulher feia, o que existe é mulher pobre. Pode ver, a mulher começa a ganhar dinheiro, ficar famosa, uma transformação vai acontecendo na vida dela. E muitos crentes pensam assim: puxa, eu quero ser assim também. Mas nessa noite eu quero desafiá-los a pensar de forma diferente. Se Jesus Cristo ele fosse avaliado pelos melhores consultores de marketing, ele seria reprovado. E ele agora está para enviar os seus discípulos para representar ele, para representar o seu reino. E ele envia os seus discípulos para uma missão como seus representantes. E como que ele os envia? Sem comida, sem sacola, sem dinheiro. Eles deveriam calçar sandálias, um tipo de chinelo. Eles não deveriam levar 2 túnicas, nós vamos ver por que isso. E apenas uma vara, um tipo de bengala. E Cristo diz: vão e me representem. Vão e me representem. E a gente não pode se esquecer dos capítulos anteriores. O quanto Cristo foi rejeitado. Foi rejeitado pelos fariseus na sinagoga. Ele foi rejeitado em Nazaré, nós vimos isso no último sermão em Marcos. A terra onde ele viveu por mais de 30 anos. Em Nazaré ele foi rejeitado pelas pessoas, na sua própria cidade. Mas Cristo ele vai nos ensinar o seguinte através desse texto: nós precisamos confiar no poder de Deus, na sua provisão, e entender que nem sempre resultados ruins são de fato ruins. É isso que nós vamos ver nesta noite. Nós precisamos confiar no poder de Deus, na provisão de Deus e entender que nem sempre resultados ruins são de fato ruins. Em primeiro lugar, nós precisamos confiar no poder de Deus. O versículo 7 diz: e chamando a si os 12, começou a enviá-los em duplas, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. Primeiro a gente viu Jesus chamando esses discípulos. Cada um deles fazia alguma coisa. Um era pescador, o outro era coletor de impostos. E Jesus os chama. E agora eles passam um tempo com Jesus aprendendo. O que eles viram Jesus fazer? Eles viram Jesus pregar a mensagem de arrependimento. Eles viram Jesus curar e expulsar demônios. Essas 3 coisas eles viram Jesus fazer: pregar, curar e expulsar demônios. E agora Cristo os envia para a sua primeira missão. E ele envia eles em duplas. Alguns defendem que em duplas, para que eles pudessem um fortalecer o outro. É claro, a Bíblia vai dizer que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro levanta. Mas também alguns sugerem que eles são enviados em duplas como uma forma de testemunha, um tipo de testemunha. A Bíblia vai dizer que com a declaração de 2 ou 3 pessoas, uma verdade ela se fundamenta, ela se torna clara, ela se torna
verídica, ela é testemunhada tem que ter no mínimo 2 a 3 pessoas. E a gente vê que Cristo dá a eles o quê? Poder. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros. O que Jesus estava ensinando aos seus discípulos e Ele quer também que nós aprendamos nesta noite, é que também em nossa caminhada cristã, nós teremos que aprender a confiar no poder de Deus. Ele envia esses homens, são 12 homens, e eles vão de 2 em 2, e Cristo dá a eles poder e diz: é com isso que vocês vão fazer a minha obra, é com o poder que eu estou dando a vocês. E a Bíblia ela vai mostrar isso para nós, que o homem ele não quer confiar no poder de Deus. A gente vai ver isso através de Adão. Adão, quando ele cai, o que ele está fazendo? Ele está negando a sua confiança no poder de Deus. Ele quer ser o próprio Deus. Ele não quer confiar no poder de Deus para sustentá-lo, para fortalecê-lo. A serpente fala com a sua esposa e depois também com ele e diz para que se eles comessem do fruto, eles se tornariam como Deus. E é isso que eles queriam. Eles não queriam confiar no poder de Deus, eles queriam ser o próprio Deus. Eles queriam ser autônomos. E a sociedade também não é diferente. Ela está sempre à procura de heróis. Você já percebeu? O menino da favela que virou jogador, a menina do interior que virou famosa, o menino pobre negro que virou juiz. A sociedade ela gosta desse tipo de histórias. Ela gosta dessas histórias. E não há nada de errado com isso. Desejar ser vitorioso na vida não é pecado. Nós podemos desejar isso. Pecado é acreditar que nós podemos ser vitoriosos sem Deus, pela força do nosso próprio braço. Por isso que a sociedade ela gosta de pessoas que venceram, e algumas dizem: olha, você conseguiu porque você se esforçou, porque você fez a diferença. Mas nós precisamos entender que alguém só alcança o sucesso através da graça de Deus, do poder de Deus. A gente vai ver isso através de outros exemplos da Bíblia. Por exemplo, Davi. Davi também era um jovem pobre, que cuidava de ovelhas do seu pai. E um dia ele vai para o campo de batalha e ele vê que tem um gigante, desafiando o povo de Israel. E Saul quer colocar a armadura dele em Davi, porque Davi fala: eu quero enfrentar o gigante. Daí Saul diz: tudo bem, vai lá, mas põe a minha armadura. E o que Davi faz? Ele fala: não, isso aqui, eu não estou conseguindo nem andar com essa armadura, cara. Ele pega 5 pedras, e com uma funda ele vai para cima do gigante. Ele diz: você vem contra mim com espada, com lance, com dardo, mas eu vou contra você com que poder? Com meu poder? Não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E aí a gente já sabe o final da história. Davi, com uma pequena pedra, acerta a cabeça do gigante, o gigante cai, ele vai lá, pega a espada do gigante e corta a cabeça do gigante. Um menino. Você pode estar pensando como a nossa sociedade. Você pode estar pensando dessa forma. Quando você pensa que você pode resolver os seus problemas, por exemplo, conjugais, do seu jeito, com a sua sabedoria, com o que você entende sobre casamento. Não, isso aqui eu resolvo. E a gente muitas vezes faz isso, sabe de que forma? Não procurando ajuda. Alguns casais chegam para mim quando a coisa já estão querendo assinar os papéis do divórcio. Isso é errado, isso é confiar em si mesmo, no seu poder. É achar que você pode resolver sem a ajuda da igreja, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda dos irmãos. Você pode pensar dessa maneira, como a sociedade pensa, quando você vai educar os seus filhos. Quando você acha que você pode educar os seus filhos com o conhecimento que você teve, com as experiências que você teve de educação. Você pode pensar como a sociedade quando você acredita que você é capaz de prover o sustento para a sua família na força do seu braço. Não, minha família nunca vai passar necessidade porque eu sou forte, eu sou trabalhador. Tá. E aí você é mandado embora e fica doente. Fica numa cama. O que acontece?
Algumas pessoas acreditam, e talvez você seja uma delas, que você pode crescer na sua profissão com a força do seu desempenho. Alguns pastores acreditam que podem fazer uma igreja crescer, gente, com a sua habilidade, com a sua pregação, com a sua estratégia de administração de igrejas. Nós precisamos entender uma coisa: enfrentar os gigantes da vida com as nossas habilidades é morte na certa. Nós temos que encarar os gigantes da vida no poder do Senhor. Quantos de vocês já ouviram pessoas dizer: eu me viro sozinho, eu não dependo de ninguém? Talvez você já disse isso. Tome cuidado. Isso é confiar na sua força. Talvez a sua confiança seja no seu intelecto. Não, eu sou muito inteligente, pastor. Meu QI é elevado. Talvez você confie na sua saúde. Não, eu nunca fico doente. Nunca faltei um dia no trabalho, porque eu não pego um resfriado. Talvez você confie na sua teologia, no seu tempo de igreja, no seu dinheiro, no seu concurso. Não, eu estou bem, estou estabilizado. Eu sou concursado. Talvez você confie no seu inglês, na sua beleza, na sua família. Pastor, eu sou de uma família bem estruturada, de nome. Talvez você confie na sua resiliência, a sua capacidade de se levantar sozinho. Pastor, eu já passei vários perrengues na minha vida. Eu já perdi tudo e consegui conquistar tudo de novo sozinho, pastor. O senhor não me conhece. Nós vamos perceber na Bíblia que Deus usa pessoas, e Ele usava pessoas que não confiavam em si mesmas. É esse tipo de pessoas que Deus usa. Gideão, por exemplo, vocês se lembram? Vocês que leem um pouco a Bíblia. Se vocês não conhecem, a história dele está em Juízes, capítulo 6. Gideão, Deus chama Gideão para ser um juiz de Israel e para libertar o povo de Israel contra os midianitas. E o que Gideão diz para Deus? Ah, Senhor, eu? Como que eu vou livrar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Olha quem Deus usa. Pessoas que não confiam em si mesmas, no seu poder, na sua família. E a gente sabe a história. Gideão vai lá e com 300 homens vence um exército de 135 mil homens. Talvez daí saiu a ideia do 300 do filme lá. A gente vai ver um outro personagem na Bíblia, Moisés. O que Moisés estava fazendo? Moisés tinha 80 anos, estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Nem a ovelha dele ele tinha. Ele cuidava das ovelhas do sogro. E Deus diz para Moisés, com 80 anos: Moisés, é o seguinte, você vai para Israel, você vai enfrentar o homem mais poderoso da terra, que é o faraó. O Egito na época era a maior potência do mundo. E você vai dizer para ele libertar só 3 milhões de escravos que ele tem lá. Você vai dar um desfalque na economia do Egito. 3 milhões de trabalhadores braçais. Moisés, com 80 anos. O que Moisés diz? Não, pode deixar, senhor. Deixa comigo. Sou faixa preta. É isso que Moisés falou? Não. Ele disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? E Jesus faz isso. Ele envia os seus discípulos, pescadores, homens simples, mas ele diz: vocês vão, mas eu estou dando poder a vocês. É no meu poder que vocês vão fazer a minha obra. Nós precisamos confiar nisso. Nós só vamos conseguir no poder de Deus. Restaurar o casamento, no poder de Deus. Educar os nossos filhos, é no poder de Deus. Conduzir uma igreja, é no poder de Deus. Crescer na nossa profissão, é no poder de Deus. Nós precisamos confiar no poder de Deus, e não na força do nosso braço. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, nós precisamos confiar na provisão de Deus. Deus não apenas nos dá poder, mas Ele também provê para nós. Versículo 8 ao 10 diz: também ordenou-lhes que não levassem nada para a viagem, a não ser um bordão, nem pão, nem bolsa de viagem, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados de sandálias e não vestissem 2 túnicas.
Disse-lhes ainda: onde quer que entrardes numa casa, ficai nela até partir do lugar. Olha como Jesus faz. Vocês vão no meu poder e eu vou prover para vocês. Não levem nada para a viagem. Não levem pão. Não levem bolsa. Dinheiro. Vocês não vão com sapatos, vocês vão com sandálias. Vocês vão com um tipo de chinelo. E vocês não vão poder levar 2 túnicas. Por que 2? Porque a segunda túnica era um tipo de coberta para enfrentar o frio. Caso eles não conseguissem algum lugar para dormir, eles podiam dormir numa praça e se cobrirem com a segunda túnica. Não, vocês vão só com uma túnica. E apenas um bordão. O que é um bordão? Uma bengala, uma vara. Agora imagine a cena. De dois em dois. São 6 duplas. Eles estão com apenas uma roupa, sandália, homens simples pescadores, alguns muito simples, queimados do sol, com uma vara na mão e indo pregar o evangelho. Imagine eles chegando nas cidades. Imagine a cena. E aí, Jesus diz: onde quer que vocês entrardes numa casa, vocês fiquem ali. O que Jesus já estava dizendo? Eu vou providenciar um lugar quentinho para vocês dormirem. E que vai dar alimento para vocês. Vocês vão pregar e vocês vão ter um lugar para se hospedar. Desse jeito, sem nada vocês vão. E é isso que nós vemos, irmãos. Deus sempre quis que o seu povo confiasse na sua providência. Olha Abraão. Deus chega para Abraão, um outro senhor, e ele diz: Abraão, larga tudo, larga a sua família e vai. Para onde, Senhor? Vai, sai andando, Abraão, e eu vou mostrar o lugar onde você vai ir, vai se estabelecer. Mas qual é o mapa? Não tem mapa, Abraão. Você vai sem nada, sem mapa. Confia em mim. Sai andando com a sua família. Imagina, você pegar a sua família e sair andando pelo deserto. Confia em mim. E Deus faz isso com Abraão, não só quando ele o chama, mas no final da sua vida, quando ele vai entregar o seu filho Isaque. Abraão já tinha aprendido a confiar na provisão de Deus. E ele está indo entregar a Isaque. E eles sobem um monte, e aí Isaque fala: pai, olha, está aqui a lenha, o fogo, mas cadê o carneiro para o holocausto? O que Abraão diz para Isaque? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. E a gente também já sabe o final da história. Deus proveu o cordeiro para morrer no lugar de Isaque. A gente vai ver isso com o povo de Israel no deserto. Deus tira o povo de Israel do Egito, e eles ficam por 40 anos vivendo no deserto. Deus proveu para eles pão, água, codornizes. Deus proveu roupas para eles. Imagina 40 anos no deserto, e as roupas não se envelheciam. Agora a sociedade, ela não confia em Deus, e nem quer confiar em Deus para a sua provisão. Ela confia nos números. Por que as pessoas ficam sempre preocupadas com a bolsa de valores? Não, porque a confiança da nossa sociedade está ali, nos números, nas estações. Imagine que você é um agricultor. Qual seria a sua preocupação? Com a chuva? Se vai chover no tempo certo? Não chover demais também estraga a lavoura, se chover demais. Algumas pessoas, elas confiam nas especulações, naquilo que sai nos jornais. O desemprego está aumentando, e aí aquelas palavras desanimam a pessoa. Algumas pessoas confiam na estabilidade do país. Não, se o país estiver estável politicamente, então eu vou estar bem. Mas olha, agora está tudo bagunçado, o que será de mim? Algumas pessoas que tinham a sua confiança em empresas concursadas começaram a ficar preocupadas. Por quê? Porque as empresas do Estado começaram a entrar em crise, e aí começaram a falar: olha, aquilo que era seguro, ninguém era mandado embora de uma empresa do Estado. Agora corre-se o risco de você ser mandado embora. E você? A sociedade pensa assim: mas e você que está aqui? Você tem confiado na provisão de Deus?
Às vezes você olha para si mesmo e diz: pastor, eu não tenho plano de saúde. O que será de mim se eu cair doente? Depender do SUS? De UPA? Eu não tenho diploma, pastor. Eu não tenho casa própria. Eu não tenho inglês, malemar português. Eu não tenho pai rico, eu não tenho sogro rico. Eu não tenho como dar uma boa educação para os meus filhos. O que será dos meus filhos? Eles vão estudar em escolas estaduais, onde ensina que o homem veio do macaco. O que será dos meus filhos? Eu não tenho como ter filho, porque eu não tenho dinheiro para ter filho. Se eu tiver um filho, como é que a gente vai comprar fralda, pastor? Eu não tenho como casar, pastor. É muito caro casar hoje. Mas a pergunta é: quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Nosso Deus, Ele sustentou mais ou menos 3 milhões de pessoas no deserto, irmãos. Por 40 anos. Com pão vindo do céu, maná, água, codornas e roupa. E muitas vezes nós chegamos diante de Deus e dizemos: eu não tenho. Não é essa a resposta que Deus quer de nós. Deus pergunta: o que você tem, meu amigo? Ah, eu tenho 2 pães e 2 peixes. Traz para mim. É suficiente. Você vai ver o que eu vou fazer com o que você tem. Eu não tenho diploma nenhum, Senhor. Confia em mim e você vai ver o que eu vou fazer. Eu tenho apenas uma vara. Ótimo. Lembra de Moisés e Arão? Como que Deus envia esses 2 homens? Arão, não sei quantos anos tinha, mas provavelmente era um pouco mais velho que Moisés. Moisés já tinha 80 anos. Deus envia 2 homens para falar com o líder da maior potência do mundo. E como que ele envia esses 2 homens? Moisés, pega uma vara, sandália nos pés, e vai, meu filho. E vai Moisés, com aquela barbona branca, né? Não é assim que aparece nos filmes? E chega para o imperador, o faraó, e diz: olha, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, e ele mandou eu vir dizer para você libertar o meu povo. O faraó olha para aquilo e fala: quem que é esse cara? É assim, irmãos. E agora Cristo está fazendo a mesma coisa com seus discípulos. O que Cristo está mostrando para nós? Sabe Yahvé, o Deus Yahvé que mandou Moisés e Arão para libertar o povo de Israel? Então, sou eu sou o mesmo. Eu sou o próprio Deus. E agora eu estou fazendo isso, só que eu estou enviando 6 duplas. De novo, com o cajado na mão. Só com isso. E eu dei a eles poder, assim como eu dei a Moisés e a Arão. Precisamos confiar no poder de Deus. Precisamos confiar na provisão de Deus. Deus cuida do seu povo, irmãos. Deus cuida de nós. Em terceiro e último lugar, precisamos confiar os resultados a Deus. Os resultados não dependem de nós. Nós temos que confiar os resultados a Deus. A gente vai no poder de Deus, vai confiando na provisão de Deus, e os resultados não dependem de você e nem de mim. Versículo 11 ao 13. E se algum lugar não vos receberdes, nem vos ouvirem ao sair de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunha contra eles. Então eles foram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O que Jesus está dizendo para eles? O resultado não depende de vocês. Algumas casas vão receber vocês, outras não. O que vocês têm que fazer é pregar, ir, leves, sem nada, confiar no meu poder, na minha provisão. Agora os resultados não dependem de vocês. Algumas casas vão receber vocês e algumas vão rejeitar vocês.
E eles tinham visto isso na vida do próprio Cristo. Como eu disse, Cristo foi rejeitado em Nazaré. E aí Cristo diz o seguinte: a casa que receber vocês, vocês entram e fiquem nela. Mas a casa que rejeitar vocês, não fiquem preocupados. Será que eu errei? Será que eu não falei direito? Será que eu não preguei o evangelho do jeito que era para pregar? Não! Eles aprenderam com o mestre como eles deveriam pregar. Agora eles deveriam entender o seguinte: se a casa não recebeu, é porque Deus não quis. E aí Deus diz para eles: bate o pé, sacode o pé, e aquele pó debaixo do pé de vocês vai servir de testemunho contra aquela casa no dia do juízo. Imagine, o pó vai servir de testemunha. A mensagem dos discípulos não seria nada como uma boa estratégia de marketing. Imagina, Jesus está enviando aqueles que vão representar o seu reino, representar a sua pessoa. Ele manda eles vazios, sem nada. Não são pessoas bem-sucedidas. Quem olhasse para eles e falasse: poxa, eu não quero ser igual esse cara não. Só tem uma vara na mão, rapaz. Uma sandália nos pés. Olha, por isso que eu digo, Jesus seria considerado pelos os grandes estudiosos do marketing como um fracasso. E eles vão sem nada e não vão com uma mensagem agradável. Pelo menos a mensagem vai ser boa? Não, a mensagem vai ser dura. Não é uma mensagem de promessas, que vai dar tudo certo, Deus vai te dar um carro melhor. Não, não é essa a mensagem. O que eles tinham que pregar? Arrependam-se. Gente, a pior coisa é falar para uma pessoa que ela está errada, e que ela tem que mudar de vida, e ela tem que se arrepender. E arrepender é uma conversão de 180 graus. Não era uma mensagem agradável, eles não tinham uma boa aparência, eles não aparentavam ser pessoas de sucesso, tinha tudo para dar errado. Mas e o resultado? Muitos libertos e curados. E aí eles usaram óleo sobre alguns enfermos. E aqui só um detalhe, a questão do óleo. O óleo ele tinha várias aplicações, ele era usado como nos perfumes, ele era usado como para acender as lâmpadas, como combustível, e ele era usado também de forma medicinal. Então era uma forma de dizer: olha, nós estamos cuidando das pessoas. Nós oramos por ela, pela cura, mas também aplicamos o remédio sobre elas. Existem outras posições sobre o óleo, mas não vamos perder tempo agora com isso. A questão é o seguinte: algumas casas receberam esse povo, e muitos foram curados, e muitos demônios foram expulsos. Muitas pessoas foram libertas dos demônios. E a história bíblica é a mesma coisa. Deus ele vem fazendo o mesmo. Deus envia Moisés e Arão, e muitos foram libertos. E tinha tudo para dar errado. 2 velhos, um com 80 e um com mais de 80. Você vai abrir uma empresa, você quer quem para trabalhar? Um cara que tem MBA para ser o CEO da sua empresa. Você escolhe uma pessoa que tenha vigor. Mas Deus chamou um homem de 80 anos e um com mais de 80, com um cajado na mão. E o que aconteceu? Eles foram no poder de Deus, e 10 pragas vieram sobre o Egito. Deus é responsável pelos resultados. Algumas pessoas deram ouvido? Sim. Outras não. Outras não ouviram o que Moisés estava falando. O próprio Faraó não se converteu, gente, vendo todos aqueles sinais miraculosos. O próprio Faraó. Algumas pessoas vão ver evidências, vão ouvir a mensagem do Evangelho e não vão se converter. E por que isso? Romanos 9, 17 e 18. Pois a Escritura diz ao Faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Os resultados não dependem de nós temos que apenas ir e pregar. E em nossa sociedade as pessoas creem que elas são responsáveis pelos resultados. Esse excesso de tecnologia faz com que as pessoas acreditem que elas podem controlar os resultados. Na agricultura, por exemplo. Não, eu sei, eu tenho lá o meu
meteorologista que vai me ajudar, então eu vou plantar no momento certo, e aí vem um furacão, acaba com tudo. Na pecuária, as pessoas hoje, não, eu sei como fazer o meu gado aumentar, porque hoje tem inseminação, né, eu sei como cuidar da saúde dele, hoje tem vacinas para todo tipo de coisa. Aí vem uma doença lá, a vaca louca, morre tudo. Acaba com o gado. E o cara achou que ele podia controlar os números do seu gado. Na política, os resultados de pesquisa. Esse é o mais engraçado. O político está lá e fala assim, aí ó, a gente viu isso nos Estados Unidos. Não foi? As pesquisas diziam uma coisa, e as pesquisas falharam. As pessoas acham que podem controlar os resultados, que tem controle sobre os resultados. E na medicina? Tem até um filme que vai falar dos médicos se achando como deuses. As pessoas acham que pode aumentar a vida das pessoas, que nós vamos chegar a um ponto em que os homens vão viver mais de 150 anos. As pessoas acham que tem controle sobre a vida. Talvez você acredite que é responsável pelos resultados. No casamento, se eu fizer tal coisa, se eu casar com a pessoa certa, eu vou me dar bem. Casar com crente não é garantia. Não, eu vou escolher Você tem que casar com crente, tá? Não estou dizendo que... Mas não é garantia de que vai dar tudo certo. Aquela ovelhinha pode se mostrar depois um lobo. Mas pastor, ele orava tão bonito, cantava, carregava a Bíblia, e agora ele é um monstro. Isso não é garantia, a gente não tem como controlar. Os filhos, o que a gente faz? A gente ensina os filhos no caminho do Senhor, mas é garantia? Olha os filhos de Samuel, por exemplo, profeta e juiz da Bíblia. Ele era um homem crente, e nós vamos ver isso com vários homens da Bíblia, em que os pais eram crentes e os filhos não valiam nada. Saúde, se eu me alimentar corretamente, se eu cuidar do meu corpo, vai dar tudo certo, eu vou controlar, eu vou ter controle sobre a minha vida. E aí vem um mosquito, desse tamanhozinho, você nem consegue enxergar, e ele pica você e você morre, tomando Centrum, né? A igreja, irmãos, às vezes a gente acha, não, se eu pregar as doutrinas corretas, a igreja vai ser uma bênção. E a igreja de Corinto, que foi pastoreada por Paulo? Ele errou? Não. Ele pregou corretamente, mas os resultados não foram como ele esperava. Ali tinha de tudo, gente ficando bêbado na ceia do Senhor. Agora, eu não estou dizendo, irmãos, com isso que nós não devemos nos preocupar, fazer o nosso melhor. Nós temos que fazer o nosso melhor para o nosso casamento, procurar, orar a Deus para casar com uma pessoa que seja bênção, mas isso não é garantia. Você pode fazer tudo isso e ainda dar errado. O próprio Jesus mostrou isso na parábola do semeador. Você vai jogar a semente, mas nem todos os solos vão responder da maneira como você espera. E o contrário muitas vezes é verdade. A gente vai ver casamentos que tinham tudo para dar errado, e sendo uma bênção. Filhos que tinham tudo para ser os piores, pai bandido, alcoólatra, e os filhos se tornam uma bênção. A gente vai ver pessoas que tinham tudo para estar mortas já. Daí você fala, como é que esse cara está vivo, meu? Vocês já viram alguns vídeos na internet de pessoas que perderam parte do cérebro e continuam vivas? Você fala, esse cara como é que ele está vivo? Igrejas que tinham tudo para fechar, e Deus restaurou e abençoou. Os resultados pertencem a Deus. Como nosso Pai, Ele nos faz o melhor. É isso que nós temos que descansar. Como nosso Pai, Deus cuida de nós. Jesus enviou 12 homens cheios de falhas, sem nada, só com uma vara na mão, com uma mensagem dura, e muitos foram libertos e curados. Cristo deu a eles poder
mostrando que Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O que Cristo fez com os discípulos foi o que Deus Pai fez com Ele. Deus o Pai quis se revelar à humanidade, como nunca antes. Pensem, Deus já vinha se revelando ao seu povo, desde o Antigo Testamento, através da sarça, coluna de fogo. Deus vem se revelando, e agora Deus quer se revelar de uma forma sublime, maravilhosa. E o que Ele faz? Ele envia o seu Filho. E como Ele envia? O que Ele fez? Ele enviou Jesus também sem nada. Meu filho, você vai nascer numa manjedoura, sem riqueza, sem exército, seus pais vão ser pobres, você também não vai ser bonito. Isaías 53 vai dizer sobre isso. Ele não tinha beleza e nem formosura. E o resultado desse envio foi aparentemente um fracasso. Sua cidade de Nazaré o rejeitou, seus irmãos não criam nele, os irmãos que eram por parte de pai, seus discípulos o abandonaram no momento mais difícil da sua vida, um o negou, outro o vendeu, a multidão que ele alimentou, que ele curou, muitos estavam ali dizendo, crucifica-o, e o próprio Deus o abandonou. Tinha tudo para dar errado. E o que Deus Pai deu a ele? Nada. Vá para a cruz. Ele tinha apenas uma roupa, vocês lembram? Apenas uma túnica, e ainda tiraram a única que ele tinha. Ele foi nu para a cruz, sem pão, sem dinheiro. E o que o Deus Pai deu a ele? Nada. Jesus disse aos seus discípulos, levem apenas uma vara. E o que Deus Pai disse para Jesus? Leve uma cruz. Jesus disse aos seus discípulos, algumas casas vão te receber, e vocês vão dormir quentinhos. Vocês terão um lugar quentinho para dormir. O que Deus Pai disse a Jesus? Filho, uma tumba fria te espera. Esse foi o plano de Deus para salvar o seu povo. De acordo com os estrategistas de marketing, tinha tudo para ter o pior resultado possível. Mas ao terceiro dia, domingo pela manhã, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele não expulsou alguns demônios, ele derrotou Satanás e todo o seu exército, e expôs esse exército ao ridículo. Nesse dia ele não curou alguns enfermos, mas ele venceu a morte e garantiu para nós a vida eterna. E você, que creu em Jesus Cristo, sua vida não está mais no império das trevas, mas Deus de forma graciosa, sem lhe cobrar nada, te resgatou do domínio das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. Confie no poder de Deus, na provisão de Deus e nos resultados, ainda que pareçam todos eles contrários. Quem olhasse para a cruz iria dizer, não deu certo essa estratégia. Esse menino que nasceu em Belém, carpinteiro, pobre, olha o resultado aí. Mas no domingo pela manhã, Deus mostrou que ele não é como a nossa sociedade. Ele tem um marketing aos avessos. E se alguém está aqui nesta noite e não crer em Jesus? Se você que está aqui nesta noite e ainda não consegue olhar para Jesus e ver que Ele é o herói dos heróis, sinto muito em te dizer, mas este sermão será testemunha contra você. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos orar. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name